Mais do que nunca, Jesus. Mais do que nunca, Espírito Santo. Mais do que nunca nós precisamos da Tua glória hoje aqui na nossa vida. A Tua glória transformadora. A Tua glória que nos restaura, que nos cura. A Tua presença maravilhosa, que tem tanto para nos transformar, que tem tanto para nos curar. Ah, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Espírito Santo, mais do que nunca. Hoje nós precisamos de Ti, mais do que nunca, mais do que ontem, menos do que amanhã. Nós precisamos de Ti. Vem, glória, enche esse lugar, toca cada vida aqui, cada vida. Não deixa ninguém sem ser visitado hoje. Não deixa ninguém sem ser tocado hoje. Não deixa ninguém sem perceber a Tua presença hoje. Também em cada lar, em cada casa que está, Senhor, cultuando a Ti hoje, que está entendendo a necessidade que temos da Tua glória, a necessidade que temos de estar na Tua presença, de que a Tua presença se manifeste na nossa vida. Sim, gera esse entendimento, gera esse convencimento, gera Senhor, gera Senhor, gera Senhor, gera e liberta. Sim, visita, liberta, cura, restaura, transforma, resgata. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti. Venha nos tocar, venha nos restaurar, venha nos levantar. Oh, Espírito Santo, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és tão lindo, Jesus. Obrigado. Pode ir sentando, amado. Obrigado, Senhor. Nós precisamos tanto disso, tanto da Tua glória, tanto da Tua presença. Ah, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe o que quer dizer aleluia? Aleluia quer dizer todos louvem ao Senhor. Então é comum quando alguém diz aleluia, todo mundo louva ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. É isso, amado. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor também por algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. O Samurim, a Vivi, o Caleb e o Samuca, o Samuel, os lindos. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos aqui. Vocês são abraçados por esse Espírito maravilhoso que está aqui. E também a Jussara. A Jussara eu não conheço. A Jussara, isso. Seja bem-vinda também, Jussara. Deus abençoe a tua vida. O mesmo Espírito maravilhoso que nos acolhe aqui, acolhe vocês.
Amém? Como que nós recebemos, então, as pessoas que estão pela primeira vez aqui? Glória a Deus. E a pastora Marta pediu para que as crianças de 2 anos até 8 anos que vão lá com ela, para que hoje vai ter escolinha até 8 anos, de 2 a 8 anos. Glória a Deus. É isso aí mesmo, é isso aí. As coisas vão voltando, amado. As coisas aos poucos vão voltando ao normal, se é que dá para nós dizer que vai existir algum normal ainda. Um novo normal, né? As coisas vão se estabelecendo, o Senhor vai vencendo nossas batalhas. E já temos escolinha, hein? Já temos também capacidade para mais gente agora, né, pastor? Liberada. Amém? Salmo 36, no Salmo 36, versículo 9, o salmista diz: em ti, meu Deus, está o manancial da vida. Na tua luz, nós vemos a luz. Bom, antes de nós iniciar, eu queria lembrar que quem quiser ofertar ou dizimar, a gente não tem muito costume de gastar muito tempo com isso, né? Mas, você que quer ofertar, dizimar, trazer o teu dízimo, você pode fazê-lo aqui no gasofilácio. Nós, durante o louvor mesmo, o pessoal que já é da casa já vai indo fazendo, né? Mas você que quer fazê-lo agora, tem a oportunidade. E também na internet, o nosso Rogério Winkler já está colocando lá o QR Code, para que você também possa fazê-lo, você da sua casa, com toda a comodidade e facilidade. Você pode participar também do que Deus está fazendo através do seu dízimo, através da sua oferta. Amém? Obrigado, Paulão. Vejo que és profeta. Então, quem quiser fazer sua oferta. Então, voltando, ó pessoal, quero que vocês abençoem essa pessoa aqui, ó, essa pessoa que veio aqui, ó. Essa é a minha mamãe. Abençoe ela. Deus abençoe a sua vida, mãe. Está nos visitando aqui, veio hoje aqui. Não poderia deixar de vir na igreja. Então, como eu estava falando, no Salmo de número 36, no versículo 9, a palavra de Deus, o salmista diz: em ti, meu Deus, está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Talvez essas palavras do salmista hoje em dia sejam as palavras mais importantes para esses dias que nós estamos vivendo. Manancial, vida e luz. Nós ouvimos tanto nesse tempo falar sobre morte, né? Todo lugar se fala sobre morte, sobre pandemias. Pandemia de Covid, pandemia de depressão, pandemia de aborto, pandemia de atentados, pandemia de drogas. E no meio de todas essas palavras, nós encontramos duas que se destacam. Parece que não deveriam se destacar, mas elas se destacam. No meio de tudo que se fala hoje, não só no Brasil, mas no mundo, tem duas palavras que se destacam muito: ciência e fé. Fé e ciência. São duas palavras que, se você ligar o rádio, ligar a TV, ir na internet, você vai ouvir falar. Se você ficar meia hora olhando, conectado, você vai acabar ouvindo falar dessas duas palavras. Parece que existe uma disputa entre essas duas palavras. Parece que existe uma disputa infantil, inclusive, entre essas duas palavras. Um quer defender a ciência, um quer defender a fé, e acaba uma briga, e nessa briga só tem um que perde, que é o ser humano. Então, em toda a briga que está se gerando em torno de ciência e fé, só um perde.
só um, que é o ser humano. O fato é que muitas pessoas com essas lutas de hoje em dia, elas estão acabando conhecendo a Deus. Elas estão acabando conhecendo a fé. Elas estão passando por lutas e estão tendo um encontro com Deus. Muitas pessoas mesmo. Só que também tem alguns que, com o progresso, o avanço da ciência, estão acabando por trocar a fé pela ciência. E eu conheço várias pessoas assim. Várias pessoas estão encontrando a fé na dificuldade, na morte, na doença, na aflição, nas pandemias. E várias pessoas estão abandonando a fé. É incrível. E estão focando na ciência. É comum hoje que... Por que isso? Porque é comum hoje que muitas pessoas exijam explicações para tudo. Explicação científica para tudo. Se está comprovado pela ciência, tudo bem. Se não está comprovado pela ciência, não quero. E muitas pessoas ficam presas à ciência, que apesar do grande progresso que ela fez, ainda não responde tudo. Não temos ainda cura para a AIDS, cura para o câncer, cura para o ebola, quanto mais para o Covid. Só que pessoas ficam presas na ciência e vão acabando minguando na fé por causa disso. E eu estou falando isso porque essa semana eu tive um encontro com um amigo, e ele falou para mim, olha, eu não vou tomar vacina, porque dentro da vacina tem chip. Então eu não vou tomar vacina, ele é um senhor de idade. Eu falei, cara, tá errado, meu. Está errado, porque você tem que tomar vacina. Só que existe um grande esforço dos dois lados. Essa pessoa é crente, sabe? Ele é cristão. E existe, por isso que eu digo que existe um esforço dos dois lados, tanto do lado crente quanto do lado da ciência, para tentar fazer com que as pessoas entendam que a ciência foi roubada de Deus. Que a ciência não pertence mais a Deus. Alguém foi lá e roubou a ciência de Deus. E aí os crentes falam isso, que não vão usar vacina e esse tipo de coisa, que eu sou totalmente contra e acredito que vocês também, né? Porque é um absurdo. Quem não quiser tomar vacina aí por causa do chip, vem falar comigo depois. Amém? Agora tem o lado cético, que são as pessoas que confiam as suas vidas em o que eles aprenderam na ciência, no método, no homem, e vivem uma vida rasa, vazia, sem acessar aquele manancial da vida que nós vemos no início, o manancial da vida onde tem luz para todo o entendimento. E as pessoas simplesmente não acessam isso porque elas ficam de longe, elas ficam querendo explicação para tudo e acabam não tendo um contato com o Senhor, com Deus, com a fé. E viver só na perspectiva da ciência humana, sem dúvida nenhuma, é viver no raso do que Deus tem para o homem. Se você levar a tua vida, e eu falo para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão na internet, se você levar a tua vida na perspectiva somente da ciência, você vai andar muito raso no que Deus tem preparado para a tua vida. No que Deus tem para a vida do homem, para o homem. É mais ou menos como um de nós, pessoas de fé, pessoas crentes, é mais ou menos como um de nós ler alguns livros da Bíblia, e ter o entendimento de que conhecem tudo de Deus, de que conhece a Deus. Não tem como. Não tem como você... nós devemos sim estudar a Bíblia. É lógico que devemos estudar a Bíblia, mas só se conhece a Deus experimentando. Não se conhece a Deus só lendo. Não adianta de nada você ler a Bíblia toda, várias vezes, estudar a Bíblia, só que você não experimentar de Deus. Não experimentar de fato como que é Deus.
A palavra diz: provai e vede que Deus é bom, ou seja, provai, experimentai. É isso que ele nos chama. E também de nada adianta a ciência sem experimentar aquele que criou o cientista. De nada adianta as pessoas estudarem tudo sobre ciência e não ter um entendimento daquele que criou o cientista. Ciência e fé não são conceitos excludentes, são interligados e são complementares. Não fosse assim, grandes cientistas não declarariam a sua fé, não declarariam que entendem que Deus existe, porque existe uma grande falácia hoje em dia que médicos, cientistas, pessoas desse meio são todos ateus. Não, não. Nunca foram, na verdade. Em toda a história, se você for ver todas as grandes universidades pelo mundo, elas foram desenvolvidas, foram criadas por cristãos. Todas as grandes universidades do Ocidente. E eu trouxe aqui 3 grandes cientistas, só para nós explicar isso, e depois nós vamos passar para a palavra. Galileu Galilei, o cara que descobriu, né, que a Terra é redonda. Hoje em dia se fala muito de terra plana, né? Não, não. Galileu Galilei, um crente, uma pessoa que acreditava em Deus, ele descobriu que a Terra é redonda. E ele falou mais alguma coisa. Ele falou que a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Um cientista, até hoje ele é respeitadíssimo, é cultuado pelas pessoas da ciência. Outro, Isaac Newton, o cara da lei da gravidade, ele também declarou que a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. E ainda ele complementa: isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Então o cara é até hoje estudado, o trabalho dele é estudado para enviar foguetes para a Lua. E ele estudou a vida toda e ele chegou à conclusão de que, no final, ele chegou que a mais elevada descoberta dele foi que Deus criou o universo. Cientista. E para não ficar só nos cientistas, vamos falar de um filósofo, René Descartes, o cara que falou aquela célebre frase que provavelmente todo mundo conhece: penso, logo existo. Filósofo, pensador, ele escreveu isso, penso, logo existo, mas ele também escreveu: nosso pensamento é imperfeito, mas certamente foi criado por um ser perfeito que é Deus. Então o cara, um filósofo, só que ele também cria em Deus. O problema é que muitos fazem da ciência, ou do estudo, ou do entendimento da literatura, eles fazem disso o seu Deus. E tudo isso é somente uma ferramenta nas mãos de Deus. E por que eu falei tudo isso? Como introdução. Por uma coisa só. No último século, isso é coisa nova, não é coisa antiga. No último século, os filhos de Deus entregaram muitas coisas que eram dele. Perderam muitas coisas que eram dele. Entregaram a ciência, entregaram a medicina, entregaram o direito. Ontem nós falávamos lá no convívio da Adri, e tinha algumas advogadas lá, a vergonha que é a justiça brasileira. Por quê? Porque filhos de Deus não estão lá. Por isso, porque foi entregue de mão beijada para o sistema. A justiça brasileira, a justiça do mundo também. Administração, artes, filosofia, esporte, tudo foi entregue. Eu sou do tempo que o meu avô que era pastor, ele falava: olha, você não pode jogar bola, porque a bola, ela é a cabeça do diabo.
Daí eu falava, então eu vou jogar. Então eu vou jogar, quero chutar bastante, quero dar-lhe cada bicudaço. E esse tipo de coisa, sabe? E isso foi o século passado praticamente todo. Começou a mudar um pouquinho no final. Então hoje a palavra que nós vamos falar é remir, remissão. E nós já estamos remindo isso. Aqui, vocês estão hoje sendo ministradas por uma estudante de medicina. Deus está levantando os dele para tomar de volta o que nós mesmos, nossos antepassados mesmos, jogaram na mão do diabo. E aqui tem várias outras também. Muitas advogadas, professores. Sabe, é isso que nós vamos tratar hoje. Eu falei um pouquinho sobre isso, para que a gente entre no assunto. Nós temos que remir. Nós temos que tomar de volta. Então você já vai colocando no teu coração aí esse sentimento de não se entregar. Esse sentimento aí de querer arrancar de volta o que é teu. Chega! Chega, vamos dar um basta nisso. A ideia é enfatizar a necessidade do entendimento da palavra remissão. E para isso eu quero que você leia comigo Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, olha só, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Remir. Tem várias traduções aí. Acredito que na maioria é remir, ali no versículo 14. A fim de nos remir de toda iniquidade, de remir-nos de toda iniquidade. A palavra remir, ela é muito rica. Ela tem vários sentidos. E um dos sentidos que hoje nós vamos ver é resgatar, tomar de volta. É isso que o Senhor Jesus fez. Nós nos perdemos. Desde lá de Adão, e nós já vamos abrindo aí Romanos capítulo 5. Desde Adão nós nos perdemos. Romanos capítulo 5. Vamos entender algumas coisas hoje. Romanos 5, do 12 em diante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E vai até
vai falar sobre isso até o final do capítulo. Mas por quê? Que é tão importante nós entendermos que Jesus nos resgatou. Ora, nascemos sem pecado, mas herdamos o pecado. Herdamos o pecado. E precisamos que Jesus nos resgate. E Ele fez essa obra maravilhosa de remissão, de resgate das nossas vidas. Das nossas vidas. É claro que melhor se não precisasse redimir, se não precisasse resgatar, mas precisou. Quando Adão pecou, levou todos ao pecado. E isso é bom, é necessário que você entenda, para que você possa valorizar toda a obra que o Senhor Jesus fez. E Ele fez para você, fez para a tua família, fez para todos. A ideia de Jesus era resgatar todo o mundo. A ideia de Jesus é que nenhum se perca, nenhum sequer. 7 bilhões de pessoas hoje, 7 para 8 bilhões de pessoas, a ideia dele é que nenhum se perca. Por isso que Ele fez esse resgate. E com a sua vida, o Senhor já nos resgatou, Ele já nos remiu. E nós? Como que está a nossa vida com relação a isso? Então nós entendemos que o Senhor Jesus fez a obra de cruz, veio ao mundo que não precisava, era Deus desde a eternidade, é Deus desde a eternidade, e Ele veio ao mundo para nos resgatar, para fazer a obra. Mas e nós? Será que não tem áreas da nossa vida que com a ajuda do Senhor nós não precisamos remir? Nós não precisamos resgatar? Nós não precisamos arrancar das mãos do diabo, das mãos do inimigo? Como os antepassados fizeram, jogando de mão beijada para o sistema, a ciência, a matemática, a medicina. Será que nós, na nossa vida pessoal, porque cada vida é uma nação, será que nós não fizemos algumas coisas que acabaram deixando nossa vida, áreas da nossa vida que precisam ser resgatadas, que precisam ser remidas? Olha só, Jesus nos remiu, mas Ele vai nos ajudar a remir áreas da nossa vida. A grande remissão Ele já fez, agora nós precisamos fazer a nossa parte com a ajuda dEle para remir, resgatar o que é nosso e foi tirado, e foi deixado para o lado. E nós mesmos, com nossos erros, com nossa falta de cuidado, com nosso desinteresse, acabamos deixando de lado. E talvez seja a tua dignidade, a tua saúde, a tua família, os teus sonhos, a tua paz, os teus bens que você ganhou indevidamente. Porque muita gente quer recuperar bens que ganhou indevidamente. Esses bens é uma bênção que seja retirado de você. É um livramento. Agora tem coisas, situações, pessoas, bens na tua vida que precisam ser resgatados. E a ideia hoje é que todos nós, participe de uma grande reação. Uma reação com relação a isso. Chega de nós deixarmos as coisas perdidas. Chega de nós deixarmos as situações da nossa vida, a nossa saúde, ou seja o que for, em outras mãos. Elas têm que estar na mão do Senhor. Na nossa mão e na mão que é na mão do Senhor. E hoje nós vamos começar a resgatar, vamos começar a tomar de volta. Pode demorar, mas batalha por batalha, nós vamos remir.
nós vamos resgatar. Tem a história de um menino. É mais ou menos assim a luta que nós temos que aprender a enfrentar. Tem a história do menino que ele estava no lago e a casa dele, a casa que ele morava, da mãe dele, era ao lado do lago. Ele saiu da casa e foi até o lago brincar. E lá no lago, conforme ele ia entrando no lago para nadar, do outro lado do lago um jacaré, um crocodilo saiu. E a mãe dele viu isso também. E conforme ele brincava, se agitava na água, o crocodilo vinha. E a mãe dele saiu em disparada para resgatar o filho. E quando chega, eles dois chegam junto ao menino, o crocodilo e a mãe. E é aquela briga. A mãe se agarra nele, o crocodilo se agarra no menino. E um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Aquela briga foi alguns segundos e a mãe conseguiu resgatar o menino. E arrancou o menino e saiu correndo. Foram para o hospital. E alguns meses depois, alguém foi visitar o menino todo, na verdade já recuperado, com cicatrizes. E perguntou para ele, e aí, como é que foi a situação? Pois é. Quer ver minha cicatriz? Puxou e mostrou a cicatriz para ele. Olha as minhas cicatrizes. Lindas, né? Mas você precisa ver as cicatrizes na minha mãe, que lutou contra o crocodilo. Então, amado, é esse tipo de luta que nós estamos falando. É de algo assim que nós precisamos estar preparados para enfrentar. E sabe, eu estou me preparando para isso. Porque eu tenho áreas da minha vida que eu preciso resgatar. E graças a Deus, o resgate tem começado. Graças a Deus as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque eu sei o quanto é grande a luta. E eu sei que eu vou sair com grandes cicatrizes, grandes marcas disso. E eu quero saber o quanto que você está disposto a ganhar cicatrizes também para ir resgatar. Para fazer essa luta. Para poder resgatar áreas da tua vida que ainda estão em mãos que não devem estar. Amém? Pode ter certeza, amado, que não vai ser fácil. Mas o mais importante de tudo, Jesus já fez. A grande luta, Jesus já venceu. Agora é comigo e contigo e com Ele. Nós temos que entender que todo deserto é transitório. Todo deserto é transitório, toda situação aflitiva, não há mal que sempre dure, nem bem que... Não, como é que é? Não há bem que sempre dure, nem é mal que... Alguma coisa assim. Que permaneça para sempre, alguma coisa assim. Então, o que nós temos que entender é que o deserto, ele mata somente aquelas pessoas rebeldes. Se nós formos lá olhar a história de Israel, os rebeldes morreram no deserto. Mas nós não somos mais rebeldes. Como diz a palavra, nós estamos sendo educados com a graça, pela graça salvadora. Nós estamos sendo transformados, nós estamos renegando a impiedade e as paixões mundanas. Então é nisso que você tem que se firmar, você tem que se firmar na palavra. Você tem que entender que apesar de você ser fraco, você está conseguindo isso, você está conseguindo andar na direção certa. Você não está mais no mundo, você não está mais jogado nas paixões mundanas. Você já tem alguma caminhada no sentido certo, alguma caminhada no rumo certo. E isso é muito importante. E nós temos que... O que nós temos que fazer também com relação às coisas
que nós devemos resgatar é parar de murmurar. Então muitas pessoas perdem algumas coisas e passam anos, décadas da vida murmurando, reclamando. Aquele povo do deserto, ele ia passar 40 dias no deserto. Mas ele passou 40 anos. Porque ele não parava de murmurar. Então a questão da murmuração é muito séria. Toda vez que você reclama, você está clamando para que aquilo aconteça de novo. É uma reclamação. A palavra tem poder. Deus criou tudo através da palavra. Então, com certeza, toda vez que você fala, alguma coisa acontece. E reclamar é isso, é pedir para que você passe por tudo aquilo de novo. Por toda essa situação difícil que você passou, ou que está passando. Murmuração desagrada a Deus, ofende a Deus. A murmuração é como se você falasse para Deus assim: Deus, olha só, você está me fazendo passar por esse processo, que você acha que eu preciso, mas você não sabe nada. Quem sabe sou eu. Murmuração é isso. Então como é que um Deus totalmente poderoso, soberano sobre todas as coisas, vai ouvir isso de boa? Amém? Remir também tem a ver com outra coisa. Tem outro sentido da palavra. Remir é perdoar. A palavra remir, ela vem do latim remitare. Novamente, mitare, enviar, ou seja, reenvio. Então a palavra remir, ela quer dizer reenviar. E aí vem o conceito de perdão. Quando nós perdoamos, nós devolvemos o direito da pessoa errar comigo de novo. Isso é perdão. Isso é reenviar. Eu te reenvio limpo. Eu te reenvio sem o meu peso nas costas. Eu te reenvio limpo de qualquer dívida. Você não me deve mais nada. Isso é perdoar. Porque se não for assim, você de fato não perdoou. Se você não der o direito da pessoa errar contigo de novo, você não perdoou. Você pode ter se livrado dela, mas você não perdoou. Então isso é uma coisa muito profunda que nós temos que aprender, que nós temos que buscar entender, porque isso amarra muito as nossas vidas. E eu sei do que eu estou falando. Nós temos que buscar esse lugar de perdão verdadeiro. Sabe, todos nós passamos por situações na vida que nós precisamos perdoar. Todos nós temos áreas da nossa vida que sofreram com alguma coisa, com algum abalo, alguma situação aflitiva em que é necessário o perdão. E se nós não aplicarmos de fato esse perdão de verdade, da forma como ele é, reenviando a outra pessoa livre, e dando até a oportunidade dela errar de novo contigo, então você vai estar preso em um lugar. E esse lugar, ele precisa ser visitado. Porque nós temos aprendido e temos estudado que muitas vidas passam presas. Muitas pessoas passam a vida toda. E aí com 50, 60, 70 anos, entende que passou a vida toda amarrado, a vida toda preso, a vida toda sem liberdade, a vida toda com alguma coisa enrolada, com alguma coisa que ficou lá no passado, lá em algum lugar da sua vida, que deveria ser tomado alguma atitude com relação àquilo.
E não foi. E a vida foi passando, e foi passando, e foi passando, e tudo bem. E problemas novos foram aparecendo e ficou para lá. Então nós temos realmente aprendido e buscado entender isso, para que possamos ter liberdade. Entenda o que Jesus fez, o perdão que Jesus fez. O perdão que Jesus fez ao vir aqui, se nós não precisássemos do perdão, Ele não precisava ter vindo. Perdoar é, acima de tudo, um ato de amor. E principalmente de amor a Deus. Em João capítulo 20, 23, a palavra diz: se de alguns perdoares os pecados, os teus pecados vão ser perdoados. Agora, se você retiver o perdão, os teus pecados serão retidos. E Hebreus 12, 14 diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se nós não perdoarmos, nós não vamos estar seguindo a paz com todos. E eu não sei você, mas eu quero ver a Deus. Eu quero ver a Deus. E se for preciso eu me arrebentar para poder perdoar, para poder acabar com o meu orgulho, para poder acabar com aquela raiz que está lá no fundo, que às vezes nem eu consigo enxergá-la, para que eu possa acessar esse lugar de perdão, para que eu possa ver a Deus. Eu amo muito a Deus, sabe, eu sei que eu conheço pouco dele, eu sei que tem muito mais para nós conhecermos dele, mas o pouco que eu já conheço dele me cativa de tal forma que, sério, eu quero fazer o que for necessário para que eu possa vê-lo. E se for necessário o perdão, por mais que doa, eu vou buscar. Ao remir você, Jesus perdoou todos os teus pecados, todos. Você já entendeu o custo do teu perdão? O custo, o que precisou ser feito, o que precisou acontecer para que você recebesse perdão? Para que todos os teus pecados de antes, de agora e de depois sejam perdoados. Jesus precisou vir, alguém que é toda a glória, precisou passar fome, frio, sede. Não vamos nem falar da cruz, vamos só falar de um Deus todo-poderoso que precisou passar isso aqui, somente para que você tivesse perdão dos pecados. Não foi fácil para Jesus, porque eram muitos. O perdão dói. O perdão dói. O perdão não é fácil. Mas é a única forma que existe de você poder remir, de você poder resgatar, de você poder arrancar algumas coisas de mãos que não deviam estar para você. É a única forma que existe, porque Jesus fez isso. Ele proporcionou o perdão para nós, para nos arrancar das garras do diabo, para que pudéssemos ter liberdade. E para remir áreas da nossa vida, tanto perdoar quanto pedir perdão são necessários. E é o mesmo processo, é a mesma luta, é a mesma dor, é a mesma dificuldade. Tanto você perdoar, quanto você se permitir que o Espírito Santo te convença que você é
pecador e precisa desse perdão, te convença a confessar, te convença a chegar na vida de uma pessoa e dizer para ela: olha só, eu errei, olha só, eu te traí, olha só, eu te roubei, e tantas outras coisas, e você chegar e pedir perdão. Também é uma luta muito grande, é uma dificuldade muito grande. Só que nós teremos que acessar alguns lugares que nós erramos com alguém, ou que alguém tenha errado conosco. E nós vamos ter que acessar esses lugares. Remir é pedir perdão ou perdoar. E não se recebe perdão sem arrependimento. E a dificuldade que nós temos, aí nós levantamos as mãos e falamos para o Espírito Santo que nós amamos Ele, que nós desejamos Ele, nós cantamos, acabamos de cantar, que nós queremos a glória dEle. E aí nós não abrimos a nossa vida, não abrimos nosso coração para que Ele ministre o convencimento de pecado. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Então você não ama o Espírito Santo. Se você não abre a sua vida para Ele, você quer um reteté, você quer uma coisinha, você quer uma emoção. Se você não se rende, não se joga no chão, não diz para Ele: olha, vem cá, e arrebenta o meu interior, vem cá e me convence, por favor. Eu muitas vezes orei a Ele dizendo: por favor, me convence. Sabe que oração você tem feito? Pai, me dá, me dá, me dá, me dá. Espírito Santo, me convence. Por favor, eu quero resgatar algumas coisas que eu perdi. Por favor, Espírito Santo, me convence. Gera em mim o arrependimento, gera em mim a confissão. E sabe, você vai passar a vida toda sem confessar. Mas isso vai chegar no final e não vai dar certo. Não vai dar certo porque o Espírito Santo passou a vida toda te cutucando, e você vindo aqui, louvando a Deus, levantando as mãos, e Ele te constrangendo, e Ele dizendo para você: cara, você precisa se arrepender. Você precisa. Senão você vai chegar no dia, e talvez você ouça de Jesus: olha só, afastai-vos. Porque nós temos muita oportunidade. Todos os dias. A cada dia nós temos a oportunidade de estar na presença do Senhor, entregando a Ele a nossa vida, o nosso coração, todas as áreas da nossa vida. E precisamos deixar que Ele nos convença para que possamos pedir perdão, possamos confessar. É mais ou menos, o perdoar ou o pedir perdão é mais ou menos como você estar dentro de uma jaula. Imagine-se dentro de uma jaula. E você está lá há muitos dias. E na porta dessa jaula tem um grande lobo feroz amarrado. E vai passando o tempo e você está lá dentro, preso naquela jaula. O perdão é a chave da porta, é a chave da jaula, onde você está preso. Só que você vai ter que vencer o grande lobo. Você vai ter que lutar com ele. Você vai ter que criar cicatrizes em você.
mas você pode. E eu digo para você, o quanto antes você se agarrar nesse lobo e torcer o pescoço dele, ele vai te morder. Você já está há muito tempo aí nesse lugar. Ele vai te morder, vai criar mais dor, vai criar mais sangue em você. Mas vale a pena. Porque você vencendo, você abre a porta e você sai desse lugar. Você está livre. É isso. Abrir a jaula e sair desse lugar. É isso que nós precisamos. Isso gera doença, amado. A falta de perdão, a falta de você confessar, a falta de você se arrepender, de você pedir perdão, gera doenças. Tem pessoas que estão presas na doença há tanto tempo, presas no alcoolismo, presas em drogas, há tanto tempo, que seria tão simples encontrar aquele lugar onde tudo aconteceu e perdoar, ou confessar e pedir perdão. Muitas pessoas podem ter sido violentadas, muitas pessoas podem ter sofrido abuso na infância, e talvez fiquem presas nisso até hoje. Toda vez que vem a lembrança, e vem a lembrança, um ódio, um rancor, aparece. Perdoe. Saia da jaula. Saia da jaula e seja livre. Acabe com essa doença que está te matando. Acabe com essas algemas, com esses grilhões que estão te prendendo, que não deixam você desenvolver a vida. É duro, né, amado? Fica em pé, amado. Salmo 32. Salmo 32 é um salmo de Davi, onde ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E aí ele continua: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu, Senhor, és o meu esconderijo, e me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Então Davi passava por aquele período em que ele havia errado, em que ele havia pecado, e os ossos dele estavam secando. A doença chegou à vida de Davi. Ele precisava tomar uma atitude.
E aí ele chega no Senhor e fala tudo isso. Entrega ao Senhor essa oração de arrependimento. Entrega ao Senhor a vida dele em adoração e em arrependimento. É isso, amado. Não tem muita dificuldade. E hoje o desafio é esse. Hoje o desafio é que você se encontre com o teu Deus. Nesse momento, vai orando. Vai buscando o Senhor. Vai buscando dentro de toda a tua memória tudo o que você precisa colocar na presença do Senhor. E vai clamando ao Espírito Santo: Espírito Santo, gera arrependimento em mim. Gera arrependimento no meu coração. Gera arrependimento. Me cura. Me cura hoje. Me cura hoje porque eu quero resgatar, restaurar a minha vida. Me cura hoje. Me cura hoje, Espírito Santo. Vai orando. Isso. Isso, amado. Vai se rendendo. Vai se rendendo. Se rende, amado. Se rende. Se rende. Se entrega. Em João 14, o Senhor diz que o auxiliador seria enviado. Ele está aqui. O auxiliador está aqui. Ele vai te auxiliar com o teu coração duro. Ele vai te auxiliar com essa casta, com essa crosta que você colocou em volta do teu coração. Sim, o tempo ele gera isso, ele gera um esfriamento. Ele gera uma crosta no coração, mas Ele está aqui e Ele vai convencer. Ele vai gerar o arrependimento. Ele vai gerar a confissão. Ele vai gerar a oportunidade de você remir a tua vida. De você resgatar áreas da tua vida que foram tiradas de você. É hoje, amado. Aleluia. Entregue a tua vida a Jesus. Entregue a tua vida a Jesus hoje. Entregue a tua vida. Todas as áreas. Aquilo que está escondido lá onde você nem lembra mais de onde que você escondeu. Lá no fundo, no mais escuro da tua alma. Lá no mais escuro da tua vida.
A luz do Espírito está chegando. E Ele vai te pegar pela mão. E Ele vai pegar você pela mão hoje. Sim, amado. Arrependa-se. Arrependa-se. Liberdade. Liberdade. Cura. Restauração. Sim. Você não pode mudar o que passou. Você não tem esse poder de mudar o que passou. Mas você pode entregar na mão dele. E ele pode criar um futuro maravilhoso para você. Entregue, amado. Busque a transformação. Busque a cura. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Ele está derramando aqui a cura dele. A imposição de mãos é a imposição do Espírito hoje. Não tem imposição de mãos. Tem a imposição do Espírito sobre cada um de nós. E a cura vai ser gerada. Porque a cura, a doença nada mais é do que uma prisão que pode ser vencida pelo perdão, pode ser vencida pelo arrependimento. Amém? Glória a Deus. Receba, amado, em nome de Jesus. Amém.